Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. E lá no Stories do meu Instagram eu recebi uma pergunta interessante que eu quero explicar para vocês e trazer algo infinitamente melhor do que a pergunta, uma resposta muito melhor do que a pergunta, que é a seguinte, né? Basicamente o rapaz ali, né, ele diz que, como que eu consigo ser, né, uma pessoa sedutora como um bad boy? Olha só, essa é a pergunta, né? O que é interessante é o seguinte, primeira coisa, né? Qual é a real pergunta que ele está me fazendo? A real pergunta que ele está me fazendo é como ser uma pessoa mais sedutora, ponto. Só que, por algum motivo ou outro, ele assume que o bad boy é a figura mais sedutora, então ele quer ser igual àquela figura, não é? Então aqui a gente já tem um grave problema, que é o quê? Uma compreensão de um estereótipo que não é o dele, obviamente, porque ele quer aprender a ser assim. Se ele fosse, ele não estaria perguntando isso, já saberia, inclusive, os resultados disso, né? Mas não, ele, por algum motivo, ele olhou aquilo, ele acredita que aquilo é um bom estereótipo, e com isso, ele quer aprender a ser assim. Para, aí sim, o objetivo que ele quer, ser uma pessoa mais sedutora. E aqui, veja, né, é muito importante que a gente entenda que o sedutora aqui não é só para conseguir ficar com alguém, não. É muitas vezes ser uma pessoa mais agradável, socialmente agradável, conseguir ter mais amigos, conseguir estar, né? Uma das perguntas que eu recebi, por exemplo, foi vinculada à solidão, ou seja, né, muitas vezes a gente quer aprender mesmo, não só para isso, mas também para fazer amizades, para estar num ambiente legal e por aí vai, não é? E o que eu vou explicar aqui é importante para você homem, para você mulher, beleza? Que é o seguinte, vamos lá, primeiro ponto fundamental, vamos falar dessa questão do bad boy e depois eu vou te falar de uma estratégia que é infinitamente mais sedutora e poderosa e que é nela que você deve focar para que você domine esse tipo de relação e esse tipo de postura, beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, vamos lá. Porque provavelmente, né, você está apegado, certo, a esta figura do bad boy, não é? Porque hoje na nossa cultura, tá? Pode ser por alguma coisa mais específica ali do entorno dele, mas vamos lá, né? Pela nossa cultura, nós estamos sendo expostos a várias figuras, não é? Que são novas, querendo ou não, tá? E que de fato ostentam muitas coisas que muita gente deseja, né? Então, por exemplo, você vê um funkeiro, você vê um rapper, né? Mas é muito mais os funkeiros, por exemplo, né? Que tem ali fama, tem dinheiro, tem uma mulherada e tudo mais. E tem aquele perfil meio ogrão, né? Aquele perfil trata mal, xinga, não é? Ignora, é desapegado, não tá nem aí, hora tá com uma, hora tá com outra e assim vai, não é? E provavelmente você olha aquilo, você observa aquilo, ouve as músicas, vê as letras falando de todo este mundo e pronto. Você cria na tua cabeça uma imagem de que é este tipo de figura que é a figura sedutora, sei lá, dos nossos tempos, perfeito? Só que vamos lá, primeira coisa é o seguinte, se eu tivesse que apostar alguma coisa, tá? Eu apostaria na seguinte compreensão, eles não são sedutores por este tipo de comportamento, mas sim apesar deste tipo de comportamento. Ou seja, primeira coisa, você vê que os relacionamentos desses caras, eles começam e evaporam assim, não é? E geralmente evaporam de forma caótica, com traição, né, com xingamento, com briga na rede social e uma porrada de coisa, não é? Aí depois, sei lá, ele consegue de novo, aí xinga uma menina, daqui a pouco xinga um cara, é tudo muito caótico, não é? E eu tenho certeza que se você tivesse que fazer essa escolha com mais lucidez, eu duvido que você iria querer fazer, porque é muito problemática uma vida nesse sentido. Logo, eu acredito que na grande maioria das situações, lógico que há também as situações, e até poderia explorar o estereótipo do bad boy, mas não vou fazer isso agora, faço muito isso no treinamento Arte da Sedução, mas vamos lá. Né? É o seguinte, o que você tem que entender é que, muito provavelmente, esses caras que você observa, eles são assim, ou eles conseguem o que eles conseguem, apesar deste tipo, apesar desta postura. Se muitas coisas caíssem, e muitas coisas óbvias mesmo, tá? Fama, dinheiro, né? A possibilidade de colocar a pessoa no monte, né? Com famosos e tudo mais, cara, é muito provável que não rolasse isso. E que ele fosse até, assim, né? Ignorado, rejeitado por outras figuras melhores, digamos assim. Então a primeira coisa é que você tá olhando um estereótipo e assumindo que esse estereótipo é bom. E isso é um erro grave que se comete quando você não domina o que eu expliquei na semana A Arte da Sedução. Não é que foi há 2 semanas, tá? Onde eu expliquei, liberei 4 aulas, onde eu trouxe um conteúdo aprofundado do treinamento Arte da Sedução, e ali eu apresento uma estrutura, e é através dessa estrutura que você precisa olhar para esse tipo de situação, para que você não olhe as coisas de forma deslocada e isolada e crie mais problemas para sua vida. Né? Por exemplo, se você pegar até a própria personalidade sedutora coquete, que é quente, frio, hora muito calor, hora muita frieza, né? Muitas vezes você vai encontrar pessoas assim e que têm bons resultados. Você também, claro, se você aplicar como eu explico lá, você vai conseguir ter bons resultados, porque você vai entender a dinâmica e vai até conseguir aplicar aquela dinâmica com você ali na tua realidade. Mas quando você olha
simplesmente para comportamentos isolados e deslocados, é muito provável que você haja de uma forma, não consiga o resultado, se espante e comece a se atabalhoar, a ficar afobado. Até falei disso há muitos anos com um aluno particular, que a gente estava falando dessa dinâmica, ele não dominava, não queria aplicar aquilo, ele estava tentando meio que porque ele tinha aquilo na cabeça dele. O que acontecia? Ele tinha péssimos resultados, e quando não, ele era assim, as pessoas achavam ele grosso ou coisas assim, e ele ficava muito afetado, porque ele não era, ele estava fingindo uma coisa. Né? Então, quando você não entende aquela estrutura que eu explico, você de fato aplica as coisas de forma deslocada e se perde. Né? Até o que eu vou explicar agora, que é uma atitude muito mais poderosa, mas ela já é mais fácil de você aplicar mesmo sem saber essa estrutura, mas assim, sabendo a estrutura é muito mais poderoso. Tanto que é o seguinte, né? A gente recebeu muitas mensagens, porque a gente fez a Semana Arte da Sedução, né? De meados de novembro para frente, e abrimos a última turma do ano do treinamento Arte da Sedução. Porém, muita gente ficou de fora, por quê? Por causa do limite do cartão, que foi no final do mês, porque não tinha recebido, gerou boleto e não deu tempo de pagar, e uma série de coisas. Teve gente que está chegando agora, que já se inscreve no canal e já curta o vídeo para você não perder essas oportunidades, não é? E também teve gente que, sei lá, assistiu lá e depois, passou, achou que não ia fechar, né? E, vamos lá. Bom, seguinte, 2 pontos fundamentais e uma coisa eu posso falar com absoluta certeza agora para vocês. Primeira coisa, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reabrir as vagas e liberar novamente as aulas por um curtíssimo período de tempo. Ou seja, semana que vem, que é para ter tempo de todo mundo se preparar, do dia 6 de dezembro, terça-feira, a 8 de dezembro, quinta-feira, 48 horas, beleza? Você vai poder ter acesso, às aulas gratuitas que foram liberadas na semana A Arte da Sedução, para você entender essa estrutura que eu tô falando aqui agora, e são aulas aprofundadas, você vai ficar assim maravilhado com aquele conteúdo, caso você ainda não tenha assistido. E caso você tenha assistido, você vai ter a oportunidade de reassistir e falar, putz, será que eu quero ficar de fora? Né? E você vai ter, pela última vez agora, claro, tá? É o seguinte, a gente refletiu tal, e de verdade, assim, cara, é uma oferta tão surreal, beleza? E assim, é tão poderoso que a gente oferece, que assim, tá muito deslocada a coisa. E a gente afirma categoricamente, esta é a última oportunidade para você ter acesso a esta oferta neste formato que nós oferecemos lá. Com aquele desconto e com aquele bônus inédito que eu criei para vocês, porque vocês me mandaram várias perguntas e que eu já tô montando para que vocês o quanto antes tenham acesso, né? Vai ficar sensacional, vai ser um acréscimo fundamental à Arte da Sedução. E assim, com aquele jeito lá que a gente faz, né, aprofundado, explicado e tudo mais, embasado e conectado com tudo que a gente ensina, certo? Então é o seguinte, para você ter acesso a tudo isso, porque a gente não vai liberar assim, vou postar no canal, não. A gente vai fazer o seguinte, quem tiver interessada nisso, em ter acesso gratuito a essas aulas mais uma vez, e ainda ter a oportunidade de se inscrever pela última vez nesta turma, beleza? Com esta oferta, é só clicar no link da descrição e se cadastrar na lista, que nossa equipe, vai mandar para vocês cadastrados os links das aulas e o link de inscrição com esta oferta pela última vez para a turma do treinamento Arte da Sedução, que agora é lógico que é a última turma do ano, e com certeza é a última vez que vai ter nestes termos esta oferta, certo? Para quem viu a oferta já sabe que é surreal perder, não é? Espero que até quem teve complicação, fala com a gente, manda mensagem, responda a mensagem para a gente ajudar você, para você que não perder essa vaga, certo? E claro, para você que chegou agora, você vai ter uma oportunidade de ter acesso a um conteúdo surreal gratuitamente e ainda por cima, poder se inscrever com uma oferta que, velho, de verdade, é bizarro, assim, você ter acesso a um conteúdo daquele, por aquele valor, com aquele desconto, com aquele bônus, enfim. Clica no link da descrição, se cadastra para, dentro dessas 48 horas, ter acesso a tudo isso. A gente vai liberar dentro deste prazo e depois acabou, certo? Fechou? E detalhe, essa reabertura eu nunca fiz isso. E pode ser que eu nunca mais faça também, né? Então é muito bom que você aproveite, beleza? Porque muitas vezes você vai ver, né? Tem gente que deixa passar, daí ficam meses ali perguntando, e aí, quando é que vai ser? Quando é que vai ser? O portal aconteceu isso, né? A gente abriu em setembro e até agora a gente não abriu. A gente falou que ia ser a última turma do ano, enfim, foi, né? E agora teve gente mandando mensagem, e aí, quando é que vocês vão abrir? Cara, não perca, tá? Então clica aí no link da descrição. E qual que é o outro ponto? Bom, como eu expliquei então, né? Recapitulando, essa figura do bad boy, tome cuidado com isso. E outra coisa encaixe ela numa estrutura que faça sentido, que é o que você vai poder assistir na semana que vem, beleza? Agora vamos lá, vou contar uma história que, rapidíssima, né, que sintetiza muito bem o que eu vou explicar. Teve uma vez que o próprio Robert Greene, ele estava lá na França, e no hotel, no hotel lá da França, ele encontrou um brasileiro. E segundo o Robert Greene fala, né, essa foi uma das pessoas mais sedutoras que ele já encontrou e que ele viu.
né? E aí, um momento, eles estão andando na calçada e quando não, vem uma mulher, assim, puta, chorando, brava pra caramba, na direção deles. O Robert Greene meio que estranha, né? Porque ele não conhecia a mulher, mas aparentemente ela estava vindo na direção deles. E conforme ela foi se aproximando, e sim, ela estava vindo na direção deles. Só que aí ela, lógico, foi em direção ao rapaz, né? E aí ela meio que, né, começou a discutir com ele ali, né? E falar, direcionando a raiva para ele. E, segundo Robert Greene, em 30 segundos ela estava derretida. E estava assim com outra postura, com outro emocional, com outro tudo. Como é que este rapaz fez isso? Bom, com uma postura que eu defino como não defensividade. Ou seja, imagine então, né, qual era o caso? Eles tinham tido uma relação curta, né, e ele, sei lá, sumiu, né. E aí com isso ela ficou puta com ele, com a postura dele e foi tirar satisfações com ele. É o que aconteceu. O que poderia fazer um bad boy? O que poderia fazer uma pessoa despreparada? Gritar de volta, falar eu não te conheço, sai daqui, você é louca, eu não te prometi nada, ou coisas assim. E a coisa poderia ficar ainda mais traumatizante, ainda mais caótica e ainda mais perigosa, não é? Só que o que ele fez? Não, ele fez, como eu disse aqui, algo que eu defino como a não defensividade carinhosa, que é com maturidade, com, né, assim, uma postura ali pelo menos, né, se foi antes eu não sei, provavelmente não até, né, mas o que acontece é, com uma maturidade emocional, digamos assim, ele a abraçou, perguntou o que estava acontecendo e a ouviu. Simplesmente isso. Ele não se afetou, que é algo que eu explico com profundidade no treinamento Arte da Sedução. Ele não se afetou e aí ele a abraçou e com isso ela contou, eles conversaram e aí, né, depois dali em diante, o Robert Greene encerra a história, então eu não sei como que ela se desenrolou, né? Mas o que ele ficou impressionado é isso. Em 30 segundos ele fala assim, ela estava melted, né, que é derretida nos braços deste rapaz. O que acontece então é o seguinte, é muito mais poderoso, primeiro, dá muito mais resultado, segundo, é muito mais fácil de você aplicar a não defensividade carinhosa, que é a sua capacidade de não se afetar pelo externo, de não deixar que o externo entre pela sua pele e domine você. E com isso, com uma certa tranquilidade, com uma calma atenta, não desinteressada, uma calma atenta, você consiga resolver aquela situação com clareza, com tranquilidade, mais uma vez, de forma carinhosa, fazendo a pessoa se sentir ouvida, escutada, importante. Ou seja, isso é extremamente mais poderoso do que, por exemplo, você ser um cara que maltrata, um bad boy, ou um cara que despreza ou faz qualquer coisa assim, beleza? Principalmente se isso não tem nada a ver com você, né? Quando você assistir a aula da personalidade sedutora coquette, você vai entender com muito mais profundidade o que eu tô falando, né? Mas, se você consegue entender o que eu acabei de explicar como essa não defensividade e já começar a tentar aplicar na tua realidade e traduzir para as suas situações, você já vai ver uma outra postura. Você vai ver que muitas vezes uma pessoa que tá puta no mercado ou alguma coisa assim, que é grosseira com você, e você simplesmente consegue falar assim, tá tudo bem, né? Você tá com fome, você tá com sono, aconteceu alguma coisa que tá te deixando irritado, você vai ver que a pessoa imediatamente ela não espera aquilo. Aquilo vai derreter a pessoa, derrete qualquer pessoa. Então olha só, com uma pequena informação, é muito provável que você já tenha N situações diferentes na sua vida. Com muito mais qualidade. Imagina ter acesso ao que eu explico na Semana Arte da Sedução, de forma gratuita. Você pode fazer clicando no link, como eu já falei, só vou liberar para quem estiver inscrito, que isso é muito importante. E imagine ter acesso às mais de 45 horas de conteúdo, mais o bônus que eu vou liberar, que já estou montando, que vai ser, falei até que ia ser um aulão, bom, vamos lá, né? Vai ser um aulão aí, por enquanto, mas é capaz de ser um pouquinho mais extenso do que isso, tá? Que é exclusivo para vocês dessa turma. E, mais uma vez, última chance para para participar do treinamento Arte da Sedução nesses termos que eu explico e que eu ofereço nesta oferta. Então, clica no link da descrição para que você domine muito mais isso. Até a última aula que eu liberei aqui no canal, né? Se você não viu, porque você não está inscrito, não ativou as notificações, não dá o seu like, o YouTube tá, assim, sacaneando mesmo, né? Não tá entregando, não tá mandando, um monte de gente até me falando isso. Mas, bom, já faz essa, né, essa tarefa aí, porque na última aula eu já falei até disso, né? Do quão importante é você dominar essa estrutura. E você vai ter mais uma nova oportunidade. Beleza? Então clica no link da descrição, espero você lá e como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento, grande abraço e até a próxima terça-feira com esta grande oportunidade. Tchau!